deal. O 737 está com problemas. A visibilidade dos pilotos foi prejudicada por causa da chuva. No avião encontram-se autoridades do governo e importantes homens de negócio. Suba! Suba! Suba, suba! O acidente do IFO-21 choca o mundo. Será que um ato final de guerra teria derrubado o avião? A Casa Branca exige respostas. Aquela não era uma aeronave comum, mas sim um avião militar que levava políticos americanos. Quando a investigação termina, a Força Aérea é tida como uma das responsáveis. Mayday, desastres aéreos. Esta é uma história real. Ela foi baseada em relatórios oficiais e em relatos de testemunhas oculares. Sequência de erros. Quarta-feira, dia 3 de abril de 1996. Está um dia chuvoso de primavera, perto da cidade de Dubrovnik, na Croácia. A chuva cai sobre a pista do aeroporto da cidade. Um pequeno grupo de diplomatas corre atravessando a tempestade, procurando manter-se secos. Eles fazem parte de uma delegação que acabou de chegar. Entre eles está o primeiro-ministro da Croácia e o embaixador americano na região, Peter Galbraith. O voo para Dubrovnik foi assustador. Não dava para ver nada. Eu era o embaixador da Croácia há quase 3 anos e tinha feito vários voos diplomáticos, mas aquele certamente foi um dos piores. O tempo que tornou a aterrissagem de Galbraith tão ruim não estava melhorando. Na verdade, os voos comerciais dentro de Dubrovnik tinham sido cancelados, mas o embaixador e os outros não estão aqui esperando outro voo comercial. Eles estão aqui para dar as boas-vindas ao IFO-21, um jato da Força Aérea Americana em uma delicada missão. O avião é um 737 especial. A Força Aérea tem uma pequena frota desses jatos para transportar convidados importantes pelo mundo. O avião tem tudo o que é necessário para se fazer negócios e política a 10 mil metros de altura. Hoje esse avião está transportando o que os militares chamam de VDs, visitantes distintos. Esse grupo é liderado pelo secretário do Comércio dos Estados Unidos, Ron Brown. Ron Brown era um homem realmente muito capaz. Ele era um dos membros internos em Washington e tinha todas as habilidades para ocupar esse cargo. Brown é um astro no grupo democrático. Ele teve um importante papel na eleição de Bill Clinton. Abaixo de Clinton, Brown foi nomeado o primeiro secretário africano do comércio americano na história do país. As empresas americanas que estão aqui hoje estão ansiosas para entrar num diálogo com o governo e, mais importante, de fazer negócio. Hoje o trabalho trouxe Brown a uma das áreas mais problemáticas do mundo. Durante 4 anos, a guerra civil separou a Bósnia e a Croácia. Mas há alguns meses, a guerra deu lugar à paz, embora ainda não totalmente estabelecida. Como secretário do Comércio, Brown está ajudando a reconstruir a economia local. A filosofia era de que a paz não duraria, a menos que houvesse progressos na economia da região. Isso era muito importante para a restituição da paz. A visita de 3 dias de Brown começou naquela manhã em Tuzla, Bósnia, onde seu grupo visitou uma usina hidrelétrica e comeu hambúrgueres com as tropas americanas do local. Sendo um ex-oficial do exército, eu sei como é estar longe de casa. Então,
tivemos a ideia de trazer um pouco de casa até vocês. A parada final no roteiro daquele dia seria na antiga cidade litorânea de Dubrovnik. Antes da guerra, o local era uma parte vital da indústria do turismo no país. Eu achei que o Ron Brown devia ir para Dubrovnik. Os croatas estavam ansiosos para ouvir que Dubrovnik ainda estava de pé e que ainda era um destino turístico. Então eu achei que seria muito útil se ele pudesse ir àquela cidade. Mas nesse dia úmido, Dubrovnik não estava em sua melhor forma, nem mesmo estava visível. A neblina descia do céu, obstruindo a cidade e o belo litoral adriático. O IFO-21 dirige-se para o norte de Dubrovnik. Seu piloto é o capitão Ashley J. Davis. Seus colegas o chamam de AJ. IFO-21, permissão para decolar. IFO-21, prossiga. Da cabine, Davis consegue ver algumas nuvens à frente que ele quer evitar. Vamos precisar ir para a esquerda, fazer um desvio. IFO-21, seu pedido foi aprovado. Suba e mantenha o voo nível 160. Nível 160. IFO-21. São 2 horas da tarde. A J. Davis e sua tripulação estão trabalhando desde a madrugada. Dentro do avião, os passageiros desfrutam de um grande conforto. A aeronave é praticamente idêntica a um 737. A J. Davis cresceu em Baton Rouge, Louisiana, e sonhava em ser piloto. Ele conseguiu e desde então tem estado na linha de frente do exército americano. No passado, ele pilotava aviões destinados ao reabastecimento no ar sobre o Golfo Pérsico. Mas agora ele transporta diplomatas e outras autoridades do mundo todo. Isso significa muitas viagens e muito tempo longe da esposa e dos 2 filhos em Ramstein, uma base americana na Alemanha. Segundo as patentes da Força Aérea, o posto que Shelley Kelly ocupa é o de sargento técnico. Hoje, no IFO-21, sua principal tarefa é assegurar que os passageiros terão tudo o que necessitarem. Senhor secretário, alguma coisa para comer? Não, obrigado. Estava pensando no tempo que temos. Os diplomatas esperam chegar em Dubrovnik à tarde, mas eles estavam atrasados desde amanhã. Se quiser, posso verificar para ter certeza. Sim, obrigado. Seria muito bom. À medida que o avião se aproxima de Dubrovnik, a J. Davis chama o serviço do tempo da Força Aérea dos Estados Unidos para saber as últimas notícias. Metro e IFO-21, estão ouvindo o câmbio? IFO-21, estamos ouvindo alto e claro. O tempo para Lima Delta Uniforme é o seguinte: chuva. Condições do céu 500 com nuvens. Isso pode ser um teto. Você me entendeu? É entendido, IFO-21, metro. Vamos ter esse tempo o dia todo? Ou vocês esperam alguma mudança no tempo? Vamos continuar com chuva. Câmbio. Chuva, entendido. Obrigado. Então, vamos ver como está Dubrovnik. Passaram-se apenas 4 meses após o Tratado de Paz ter sido assinado. E o céu sobre essa parte do mundo ainda não tem garantia de um clima amigável. Os aviões ainda são obrigados a voar em espaços altamente restritos e, embora saiba que aqui há restrições de voo, Davis nunca voou nessa parte do mundo antes. À medida que se aproxima da fronteira com a Croácia, ele recebe um aviso inesperado. IFO-21, aqui é Magic 51. Magic é o sinal de aviso emitido pela aeronave encarregada de manter a paz aqui, a Airborne Earl Earing, que observa os corredores aéreos como um policial de trânsito. Estão deixando um corredor aprovado. Refaçam sua rota imediatamente. Davis não está fora do curso. Ele está voando na exata rota que havia planejado. Mas, sem saber, ele e seu avião estão saindo do espaço aéreo aprovado. Eles estão entrando em um território possivelmente perigoso. Repito, refaçam sua rota. Entendido. Erro nosso. Reiterando a rota agora para o corredor apropriado. Câmbio. Segunda vez hoje. Os corredores aprovados mudam e Davis e sua tripulação deveriam ter sido informados dessas mudanças. Para permanecer no curso aprovado, Davis terá que mudar para o oeste. É uma situação embaraçosa e isso lhes custará tempo. Shelley, AJ.
Direcionamos nossa rota. Chegaremos com cerca de 15 minutos de atraso em Dubrovnik. Peça desculpas em meu nome. Senhoras e senhores, posso ter um minuto de sua atenção? Infelizmente, teremos um pequeno atraso em nossa chegada a Dubrovnik. Os passageiros não vão gostar nada disso. E com esse tempo pela frente, vamos nos atrasar mais ainda. Do lado de fora do avião, a chuva pesada continua. Tentar aterrissar em um aeroporto não familiar, com um avião lotado de homens de negócios e diplomatas, não é uma tarefa fácil para Davis. O que acontecerá com este avião e seus passageiros nas próximas horas chamará a atenção do mundo. Voltaremos a seguir com desastres aéreos no Nat Geo. Uma forte chuva castiga um pequeno aeroporto em Dubrovnik, na Croácia. O tempo está tão ruim que os voos comerciais foram cancelados. O IFO-21 se aproxima cada vez mais do aeroporto, mas a forte chuva não cede. Porém, a tripulação está lidando com algo mais sério do que somente o mau tempo. A recente guerra civil deixou o aeroporto de Dubrovnik seriamente danificado. Ele ficou fechado durante vários anos e está esperando por um novo sistema de aterrissagem. O aeroporto foi totalmente destruído pelos sérvios que tomaram todo o local durante a Guerra de 91. Eles realmente não pensavam duas vezes para destruir. Eles destruíram o sistema de aterrissagem e o novo ainda estava sendo pedido. No mundo todo, os aeroportos usam sofisticadas tecnologias para ajudar os aviões na hora da decolagem e da aterrissagem. Um radar Doppler avisa sobre tempestades que se aproximam. E glide slopes ajudam os pilotos a permanecerem no curso durante a aterrissagem. O devastado aeroporto de Dubrovnik não tem nenhum desses equipamentos. Ele não tem nem ao menos um radar para localizar os aviões que estão se aproximando para aterrissar. Em vez disso, o aeroporto está usando os chamados rádios faróis não direcionais para guiar os aviões na pista. No mundo da aviação, essa é considerada uma tecnologia antiga. Há muitos radiofaróis não direcionais nos Estados Unidos e no mundo todo, mas eles são um antigo sistema navegacional e estavam para serem substituídos na época. O sistema em Dubrovnik tem 2 rádios faróis não direcionais no solo, que enviam sinais para o avião. Quando a tripulação recebe os sinais, ela consulta seus mapas e segue o curso que lhe é fornecido pelo aeroporto. A tripulação do IFO-21 ainda estava esperando para ouvir o primeiro sinal quando recebe uma chamada do solo. 9 CRO para IFO-21. IFO-21, estou ouvindo 9A CRO câmbio. Um outro avião, levando o embaixador Galbraith, tinha aterrissado antes em Dubrovnik. O piloto desse avião é experiente e está muito familiarizado com a área. Ele quer que a tripulação do IFO-21 esteja ciente do que irá enfrentar. IFO-21, aterrissamos há 1 hora. O tempo estava horrível. Sugerimos desviar a rota se tiverem que executar uma aproximação agora. Câmbio. Entendido, 9A CRO. Entendemos. Desligando. Um desvio na rota não era uma boa notícia para os membros daquela delegação. As pressões para trazer os passageiros no horário, para as conferências agendadas e outras atividades eram provavelmente muito grandes. À medida que Davis se aproxima do aeroporto, a torre de Dubrovnik chama outra vez. IFO-21. Reporte seu nível. IFO-21, 1.500 metros. IFO-21, entendido. Desça para 1.200 metros. Relate Kilo Lima Papa. Descendo para 1.200, IFO-21.
Cinto de segurança? Senhor? Senhor? Obrigada. Sobrevoando a tempestade, a tripulação finalmente ouve o sinal de rádio do primeiro rádio-farol não direcional. Lá está. Aquilo, Lima Papa, estamos trilhando rota de saída a 119 graus. 119 confirmado. Senhor secretário, estamos aterrissando. Terminamos isso depois, Adam. Está muito nublado. Não consigo ver nada. Tim? As nuvens são espessas. A tripulação não consegue enxergar ao redor. Eles precisam confiar em seus instrumentos para atravessar a tempestade. IFO-21. Senhor, estamos dentro do localizador e aproximando. IFU-21, entendido. Permissão para se aproximar. Cuidado, a pista está molhada. IFO-21. A J. Davis voa às cegas através da chuva pesada e das nuvens. Ele espera ver o aeroporto a qualquer segundo. Suba! Suba! IFO-21, está me ouvindo? Pouco antes das 3 da tarde, a torre de Dubrovnik perde o contato com o IFO-21. IFO-21, aproximação do Dubrovnik, está me ouvindo? IFO-21, está me ouvindo? Sem um radar de aproximação para rastrear o avião, os controladores não têm ideia de onde ele está. Talvez ele tenha sido desviado para outro aeroporto. IFO-21, está me ouvindo? Mas mesmo depois de vários minutos de espera, eles não ouvem nenhum sinal do avião americano. Os controladores locais não querem se arriscar. Procedimentos de emergência. Perto da troca de turno, ficamos sabendo sobre a possibilidade do avião ter desaparecido. Não sabíamos quem estava no avião. Não tínhamos detalhes sobre o voo. Para situações como essa, há um certo procedimento. E, portanto, ficamos esperando por mais informações. Peter Galbraith está esperando no aeroporto com o primeiro-ministro da Croácia. Pela experiência com o meu próprio voo, ficou claro que a nossa tinha sido uma aterrissagem excepcional. Por isso, eu não esperava que eles tentassem aterrissar em Dubrovnik. O primeiro-ministro da Croácia chegou perto de mim e me puxou de lado e me disse que tínhamos perdido o contato com o avião de Ron Brown. Eu falei com o Centro de Operações do Departamento de Estado e pedi que o exército americano começasse, então, as atividades de busca e de resgate. Nos centros de controle de tráfego aéreo, os procedimentos de emergência têm início. Mas nenhum deles tinha tido nenhum contato com o IFO-21. Os procedimentos de busca e resgate se concentram na aproximação do aeroporto. Talvez o avião tivesse caído no mar Adriático. Na época, eu estava a cerca de 160 quilômetros dali. Eu estava em Brindisi, na Itália. Mandamos 2 de nossos helicópteros MA-53 com o pessoal das táticas especiais da Força Aérea direto para Dubrovnik. Durante horas, não houve sinal da aeronave desaparecida e as condições do tempo estavam piorando. A neblina estava aumentando e as tempestades também. Havia pouca visibilidade. IFO-21, aproximação do Dubrovnik, está me ouvindo? O IFO-21 tem a bordo um IPA, ou Indicador de Posição de Acidentes. IFO-21, está me ouvindo? Se o avião tivesse caído, o IPA deveria estar emitindo um sinal de frequência ultra alta. Mas o aeroporto de Dubrovnik, além de não ter radar,
também não tinha equipamento para captar esse tipo de sinal. IFO-21, aproximação do Dubrovnik. Está me ouvindo? IFO-21, está me ouvindo? IFO-21, está me ouvindo? À medida que as horas passam, a péssima visibilidade frustra a equipe de busca. Eles estavam afastados do litoral, estavam em mar aberto, procurando o avião. Horas depois de o avião desaparecer, a polícia recebe um chamado. Um morador local havia visto alguma coisa nas montanhas acima de sua casa. Era um local bem afastado do litoral, onde as buscas estavam concentradas. Fomos até as montanhas com 2 veículos. O tempo estava horrível, caía uma chuva forte e a neblina era espessa. Então subimos a montanha a pé por cerca de 1 hora e aí chegamos perto. Eram quase 7h30 da noite. 4 horas e meia após a equipe ter pedido ajuda para aterrissar. O acidente do IFO-21 finalmente foi confirmado. As notícias de Dubrovnik chegam rapidamente aos Estados Unidos. O local do acidente já foi encontrado pela polícia da Croácia e ouvimos que é um médico croata no local. A cauda é a única parte inteira que restou do IFO-21. Destroços e corpos estão espalhados pela montanha. Aqueles foram momentos difíceis, porque tínhamos que caminhar pelo local sem saber se estávamos pisando no corpo de alguém. São momentos que a gente não esquece. Então, quase que por milagre, a polícia faz uma surpreendente descoberta. Dentro da cauda, eles encontram uma sobrevivente. É a sargento Shelley Kelly. Quando chegamos até a cauda, um dos policiais entrou e encontrou o corpo dela e tentou ajudar. Aquela era a nossa esperança. Queríamos ajudar, queríamos salvar todas as vidas ali e a dela era a nossa chance. E estávamos contando com isso. Na escuridão, eles perceberam que Kelly precisava de socorro médico imediato para sobreviver. Quando eu percebi que não tinha ninguém ali para ajudar, eu liguei para a estação central da polícia em Dubrovnik. E os guiei até o local do acidente, mas naquela hora já estava escuro demais. A colina de Steve Jones se torna um local vivo, com cerca de 100 policiais croatas no local. As forças americanas também correm para o local. Rochas enormes e condições ameaçadoras tornam o local do acidente difícil de ser alcançado. Mas também há traços da recente guerra. Mike Canavan está no comando da operação de resgate do avião americano. Eu conheci um major croata. Ele me disse que seria o guia e que nos levaria até o topo da montanha. E naquela época ele mencionou que havia vários campos de batalha entre onde estávamos e o local do acidente. Leva quase 2 horas para Canavan finalmente conseguir chegar ao topo da montanha. Estávamos caminhando por algum tempo. Estava muito escuro. Mas de repente eu vi uma coisa que era mais escura. Eu não sabia o que era. E chegando lá eu vi que era o motor do avião. No topo da colina, o tempo tornou a aterrissagem dos helicópteros impossível. A equipe de emergência não pode esperar que o tempo melhore. Eles precisam tirar a sargento Kelly da montanha imediatamente. Ela está com a coluna quebrada e tem vários ferimentos sérios. Mas se sobreviver, a equipe de resgate espera que ela possa esclarecer o que deu errado. Com Kelly a salvo fora da montanha, a busca por outros sobreviventes continua.
Finalmente, na escuridão, a equipe de resgate encontra o corpo de Ron Brown, o secretário do Comércio americano. Na verdade, à medida que a equipe continua a procurar pela montanha, tudo o que encontram são corpos. A J. Davis e o resto da tripulação provavelmente morreram na hora. Todos os outros membros da delegação também estão mortos. Enquanto dezenas de trabalhadores continuam sua terrível busca, chega um telefonema de Dubrovnik. A sargento Shelley Kelly é declarada oficialmente morta na ambulância a caminho do hospital. Não houve sobreviventes no acidente do IFO-21. Voltaremos a seguir com Desastres Aéreos no Nat Geo. Durante a madrugada, o tempo melhora. Peter Galbraith chega pela primeira vez ao local do acidente. Nós subimos a montanha, o tempo já estava melhor. E, perto do topo, encontramos a fuselagem do avião e destroços espalhados por toda a parte. E do outro lado da borda estavam os corpos. Não há nada no mundo que se compare com um acidente de avião. Uma coisa que minha equipe fez na montanha e depois em Dubrovnik foi ter feito seu trabalho com dignidade e respeito. Eu achei que eles fizeram seu trabalho excepcionalmente bem. Senhoras e senhores, o vice-presidente, a primeira-dama, os membros do gabinete e eu queríamos vir aqui para estar com os funcionários do Departamento do Comércio numa hora muito difícil. Hillary e eu acabamos de chegar da casa de Ron Brown. Estivemos com Alma e Michael e sua família e amigos que estão lá. À medida que a verdade se estabelece na mente das pessoas, a questão mais difícil começa. Como um 737 reprojetado da Força Aérea Americana caiu numa montanha da Croácia? Foi simplesmente culpa do mau tempo ou em uma parte do mundo arrasada pela guerra pode ter havido outra causa? O objetivo da equipe que está investigando o acidente é descobrir a verdade e posso garantir que será feita uma análise detalhada para determinar as causas do acidente. Por causa do perfil dos passageiros, os boatos começam imediatamente. Howard Swansea é um dos especialistas designados para acompanhar a equipe. Em todo acidente, sempre há muita especulação. Nesse caso, tínhamos uma autoridade do alto escalão do governo americano. E acontece que quando nós chegamos ao local do acidente, havia muita gente da mídia por lá. Havia fragmentos, pedaços da aeronave a quilômetros do local do acidente. Então, a minha ideia era de coletar o máximo possível de informação e de provas físicas. Desde o início, a equipe de investigação está em desvantagem. Eles descobrem que no avião não há gravador de voz da cabine ou aparelho que registre dados. O que é padrão para os jatos de passageiros não é exigência na Força Aérea. Eu realmente pensei que os voos da Força Aérea e esses voos VIPs tinham equipamentos de segurança melhores do que os voos comerciais normais. Então eu fiquei muito chocado ao perceber que era o contrário, que o equipamento era pior nesses voos do que nos da aviação comercial. Sem as ferramentas padrão, os investigadores não podem se dar ao luxo de deixar nada passar despercebido. Os destroços estão a quase 3 quilômetros do aeroporto. Como uma tripulação treinada se afastou tanto do curso? À medida que Swansea examina os destroços, Nelson Sponheimer é trazido para verificar outra prova. Especialista em navegação aérea,
ele traça os minutos finais do avião condenado. Para refazer os últimos momentos do voo, ele se volta para o céu e para o avião radar da Força Aérea, que estava patrulhando a região. IFO 21, aqui é o Medic 51. Estejam cientes de que estão deixando um corredor aprovado. Refaçam sua rota. Entendido, erro nosso, reiterando a rota. Câmbio. Exceto o fato de a aeronave estar se dirigindo para fora do espaço aéreo permitido, Sponheimer não encontra nada de incomum sobre aquele voo. A trilha de radar que me forneceram era a de uma aeronave AWACS. E mostrou que, com relação ao plano de voo, desde cerca de 160 quilômetros antes do aeroporto, estava tudo normal. Porém, no último segmento do voo, que começou a 20 quilômetros do aeroporto, as coisas mudaram. Na aproximação final, o avião começa a sair do curso. Ele começa a voar numa linha reta que leva às montanhas. Minha primeira olhada no plano de voo do avião mostrou um erro de 7 graus no segmento final de aproximação. Um pequeno erro, quando se está viajando a centenas de quilômetros por hora, pode rapidamente se tornar um grande problema. Mas por que o avião se desviou de seu curso na parte final da viagem, se no restante do voo ele não apresentou problemas de navegação? Mesmo sob um tempo ruim, como a tripulação pode ter ficado tão perdida? Sponheimer examina o equipamento navegacional ultrapassado do aeroporto. Seriamente danificado durante a recente guerra, talvez ele tenha apresentado um mau funcionamento. 2 rádios faróis não direcionais separados são usados para as aterrissagens em Dubrovnik. Um deles guia os aviões para a pista e o outro os informa se eles foram longe demais. O primeiro fica localizado na ilha Kolossep, perto dali. Ele transmite um sinal específico em código Morse facilmente identificável. Quando ouvissem o sinal, Davis e sua tripulação só precisariam voar em direção aos mapeamentos específicos de aterrissagem. Se eles fizessem isso, acabariam chegando ao aeroporto. O segundo rádio farol não direcional está localizado no próprio aeroporto. É um dispositivo à prova de falhas. Se a tripulação ouvisse o sinal antes de ver o aeroporto, eles teriam que declarar uma aproximação antecipada e dar uma volta para depois tentar aterrissar novamente. Na verdade, o avião que trouxe Peter Galbraith para Dubrovnik, minutos antes do IFO 21, só conseguiu aterrissar da segunda vez. IFO 21, estou ouvindo. 9A, CRO, câmbio. IFO 21, o tempo estava horrível. Sugerimos desviar a rota, câmbio. É entendido, 9A, CRO, é entendido. Desligando. Mas depois de estudar o equipamento, Sponheimer não acredita que ele tenha tido algum papel no acidente. Ambos os rádios faróis não direcionais estavam operando normalmente nos testes feitos dias após o acidente. Há boatos bizarros e uma teoria bem mais sinistra. Talvez Davis estivesse seguindo um rádio farol não direcional colocado nas montanhas de propósito. Em uma região problemática, seria aquele um ataque a uma missão comercial? Para conseguir um sinal forte o suficiente para ser ouvido, é preciso um grande sistema de solo, o que é difícil de ser estabelecido em um solo rochoso e arenoso. Instalar um rádio farol não direcional nas montanhas seria muito caro e levaria muito tempo. Seria quase impossível realizar um esquema tão elaborado. Nunca foi encontrado nenhuma prova sobre a implantação de um rádio farol não direcional nas montanhas. A investigação continua. Nos destroços do avião da Força Aérea, os investigadores descobrem uma importante peça do quebra-cabeça. O indicador automático de direção do avião, o ADF, é recuperado. Parece estar funcionando, mas apenas uma unidade havia sido instalada no jato. Para executar uma aterrissagem adequada em Dubrovnik, um avião precisa de 2 ADFs. O aparelho ouve os sinais emitidos pelos rádios faróis com base no solo. Mas ele só consegue ouvir um de cada vez. Ainda não passamos rádio farol. Estou voltando para a KLP.
Voando com apenas um ADF, a tripulação só consegue ouvir um dos dois rádios faróis, o que está dizendo como chegar ao aeroporto ou o que está informando que eles estavam afastados demais. Eles não conseguem ouvir os dois ao mesmo tempo. Seria preciso 2 ADFs na aeronave e ela só possuía um. E ter somente um desses aparelhos restringe sua habilidade de aproximação com precisão. Eu tenho CV aqui. Ainda não passamos, estou retornando à KLP. Aproximando-se e afastando-se rapidamente entre os dois rádios faróis, a tripulação pode usar o ADF para ouvir os dois sinais. Mas isso só teria adicionado mais estresse à aterrissagem já difícil. E a outra surpresa: o jato da Força Aérea não estava adequadamente equipado para aterrissar nesse aeroporto. O piloto tem muito pouco tempo para fazer a aproximação. Fica muito difícil tentar fazer as duas coisas, continuar ouvindo o código e continuar buscando seu curso e sinais direcionais. À medida que continua a estudar o trajeto do IFO-21, Nelson Spoelheimer se concentra na fechada curva em S que o avião fez. É o tipo de rota que um avião faria se estivesse procurando um sinal de rádio farol não direcional. Mas justamente quando a tripulação deveria estar procurando pelo sinal do rádio, a curva em S desaparece. Cerca de 3 ou 4 quilômetros dentro do espaço da aproximação final, durante os 11, 12 ou 13 quilômetros seguintes, o avião estava voando em linha reta. Em vez de confiar no sistema navegacional, muito embora ele fosse primitivo, a tripulação de repente parece ter desistido. E agora Spoelheimer acha que sabe por quê. Lutando contra a forte chuva e prejudicada por ter apenas um ADF, a tripulação, segundo Spoelheimer, deve ter recorrido a outra tecnologia ainda mais antiga para encontrar a pista. Uma coisa chamada INS, ou Sistema de Navegação Inercial. Um sistema INS usa um giroscópio para manter os pilotos informados do quanto um avião oscila. Depois de entrar em uma posição geográfica específica no início do voo, o INS segue todas as curvas que um avião faz. É um sistema autônomo na aeronave. Mas há um problema enorme. Se o giroscópio não calcular perfeitamente cada manobra do avião, o piloto poderá sair de seu curso. Não tem muita visibilidade aqui. Não estou vendo nada. Jim? A tripulação pode ter achado que a mudança para esse sistema os ajudaria a encontrar seu caminho. Mas nesse caso, deve ter feito o avião ficar perigosamente fora de seu curso. A navegação pelo INS foi provavelmente a principal razão que levou o avião a acabar onde acabou. O investigador Howard Swansea examina o quadro de aproximação Jeppson que a tripulação estava usando quando tentava aterrissar. Prejudicados pela péssima visibilidade e confiando no sistema de navegação inercial, seus gráficos teriam sido uma ajuda-chave. Mas quando olha o quadro mais de perto, ele vê algo peculiar. Um número-chave. A altitude mínima de descida não está precisa. A altitude mínima de descida é a altura em que os pilotos deverão conseguir visualizar o aeroporto. Se o piloto não pode ver o aeroporto a essa altura, ele tem que abortar a aterrissagem. Cada país tem a responsabilidade de desenvolver esses procedimentos e depois publicar a informação para que os outros países, assim como suas aeronaves, possam voar sob esses procedimentos. Swansea descobre que a altitude mínima de descida do IFO-21 não se encaixa nos padrões de aviação americanos. Dado o terreno montanhoso, ela devia ser de mais de 840 metros. Mas o mapa que a tripulação estava usando dizia que eles estavam a apenas 630 metros. Isso significa que a tripulação pode ter voado cerca de 200 metros mais baixo do que os especialistas nos Estados Unidos acharam que seria seguro sem ter que abortar a aterrissagem. Combinado com outros problemas que a tripulação estava enfrentando, um quadro não padronizado selou seu destino. Lutando para encontrar o aeroporto, eles não conseguiram enxergar através das nuvens, supondo que ainda estavam seguros acima das montanhas.
Mas por que o avião da Força Aérea não estava propriamente equipado para aterrissar em Dubrovnik? E por que a equipe não teve acesso aos mapas de aterrissagem corretos que teriam tornado até o mais difícil dos voos mais seguro? As respostas foram encontradas na base militar americana na Alemanha, com alguns dos membros mais antigos da Força Aérea. Voltaremos a seguir com Desérios no Nat Geo. Para descobrir por que a tripulação estava tentando aterrissar em circunstâncias tão difíceis, os investigadores interrogam o coronel John Mazurovsky. Ele é o comandante de grupo de operações da Airlift Wing encarregado do voo. Seu trabalho é fornecer transporte para um crescente número de visitantes distintos. Mas estes são tempos difíceis. Mazurovsky recebeu ordens para trabalhar com menos dinheiro. Agora eu gostaria de falar sobre a aproximação Jeppson. Um dos pontos em que os investigadores mais se concentraram foram os gráficos de aterrissagem Jeppson que a tripulação estava usando. Os gráficos feitos para grandes aeroportos forneciam às tripulações uma grande quantidade de informações, incluindo o que fazer no caso de uma aproximação antecipada. Mas o investigador Howard Swansea já tinha descoberto que esses gráficos não estavam de acordo com os padrões americanos. A Força Aérea tinha uma diretiva em que exigia que todos os procedimentos em países estrangeiros tinham que passar por um processo de avaliação americano antes que um membro da Força Aérea estivesse habilitado para voar na aproximação. A aterrissagem no aeroporto de Dubrovnik não tinha sido aprovada. Os gráficos de aterrissagem Jeppson que existiam para aquele aeroporto não haviam sido revistos. Foi por essa razão que Howard Swansea encontrou uma diferença entre o que os gráficos diziam e o que era considerado seguro pelo Departamento de Defesa. Mazurovsky acreditava que restringindo seus aviões a aeroportos aprovados, ele limitaria severamente algumas de suas missões. É preciso tempo para verificar todos os aeroportos, mas ele tinha pedido uma revisão para alguns aeroportos, inclusive o de Dubrovnik. Essa aproximação Jeppson-Waiver, o que o fez iniciá-la? Parecia que usávamos essas aproximações há vários anos e a segurança não estava sendo levada a sério. Mas a renúncia desse direito pelo Departamento de Defesa nunca foi dada. A aproximação para Dubrovnik nunca foi aprovada. Mesmo sem a segurança exigida, a Força Aérea continuou a aterrissar lá. Aproximação Dubrovnik, IFO-21, nível 100. Aproximação Dubrovnik, boa tarde. O aeroporto de Dubrovnik estava bem abaixo dos padrões modernos. Os gráficos usados para as aterrissagens não haviam sido checados pelo Departamento de Defesa. Mesmo assim, as autoridades sêniores da Força Aérea tinham decidido permitir a aterrissagem em Dubrovnik e em outros aeroportos. Nenhum desses aeroportos havia sido aprovado naquela época. Não é do meu conhecimento, senhor. Não. No final, uma fatal combinação de fatores se juntou para causar o acidente do IFO-21. A aproximação Dubrovnik, IFO-21, nível 100. Aproximação Dubrovnik, boa tarde. Mantenha 3.000 metros para a aproximação da boia. Pista 12. IFO-21. A tripulação estava lutando contra o mau tempo. Eles estavam tentando aterrissar em um aeroporto não familiar que apresentava uma tecnologia ultrapassada. Os gráficos não aprovados tornaram uma situação ruim ainda pior. Após uma investigação envolvendo quase 150 entrevistas, o relatório final sobre o acidente com o IFO-21 ultrapassou 7.000 páginas. Quantas lágrimas nós derramamos nessa última semana porque havia tantos jovens brilhantes naquele avião. Com diferentes passados e de diferentes grupos raciais. Por quê? Porque Ron Brown via neles a promessa para um novo amanhã.
Os resultados da investigação acusaram vários indivíduos e instituições. O aeroporto de Dubrovnik foi isolado por causa de seus procedimentos de aproximação, feitos com instrumentos impróprios. Hoje os ADFs não são mais necessários para se aterrissar em Dubrovnik. O aeroporto substituiu seu equipamento de aproximação com o sistema de aterrissagem por instrumentos que estavam sendo desenvolvidos na época do acidente. Entendi, você vê? O relatório final constatou que a J. Davis e sua tripulação foram responsáveis pelos erros cometidos durante o voo. E como uma bala perfurou o coração das operações da Força Aérea. Figurões militares importantes foram acusados de falhar no comando. Na conclusão do relatório, 2 membros sêniores da Força Aérea foram afastados de seus postos. O coronel John Mazurovsky foi acusado de negligência. Ele foi afastado e mais tarde se aposentaria como major. Outros 13 oficiais também foram afastados por terem tido conexão com o acidente. A Força Aérea também mudou a maneira de agir. Todas as aeronaves militares passaram a ser equipadas com registradores de dados de voo e gravadores de voz de cabine. Nenhum avião poderia entrar em um aeroporto sem a aprovação do Departamento de Defesa, nem para diplomatas de alto escalão. IFO 21. Senhor, estamos nos aproximando do aeroporto. Entendido. Pista 2-1. Aproximação autorizada. IFO 21. O comando da Força Aérea foi declarado culpado pelo acidente. Mas foram os pilotos, a tripulação e os passageiros do IFO 21 que pagaram o mais alto preço por descasos feitos pelo Comando Aéreo número 86. Versão brasileira: Centauro.